Agora nós vamos começar, pessoal, uma questão extremamente importante, que é a questão das usinas. Enem adora essa questão, aparece todos os anos. Tu vai acertar uma questão no Enem por causa desses últimos minutos, 20 minutos de aula aí. Importantíssimo essa discussão sobre os tipos de usinas. Está específico nas habilidades do Enem, aparece todo ano, daqui a pouco eu vou te mostrar algumas questões. O que tu tens que saber, pessoal? Tu tem que entender os processos de transformações energéticas que acontecem aqui. Uma hidrelétrica ou hidroelétrica. O que acontece? Tu armazena lá num lugar alto, numa barragem, tu armazena água da chuva, né? Essa água num lugar alto, tu tens o quê? Olha esses retângulozinhos. Energia potencial gravitacional. Água num lugar alto. Essa água, o que ela faz, essa água? Ela desce, olha aqui, ela desce, e quando ela desce, ela transforma a energia potencial dela em energia cinética de translação das águas. É isso que ele quer saber de ti, ó. Quais os processos energéticos que ocorrem. Essa energia cinética, ela mexe uma turbina, olha lá, a turbina ela gira. E essa turbina, quando ela gira, energia cinética de rotação, tem um processo que nós vamos ver lá no eletromagnetismo, em que energia elétrica é gerada pela variação de fluxo eletromagnético. Então lá depois nós vamos aprender, mas a energia cinética de rotação da turbina, mecânica, portanto, é transformada em energia elétrica. Nesses processos, tu tem que saber uma coisa, presta atenção. A energia total do universo sempre é conservada. Mas se ele perguntar a energia mecânica, eu pergunto, não tem uma energia térmica, não tem uma perda nesses processos? A própria turbina, ela esquenta. Ela esquenta quando ela está girando. Tem atrito, tem algum atrito que eu não consigo. É inevitável ao meu processo. Em qualquer processo de transformação de um tipo de energia A num tipo de energia B, um pouquinho é perdido. Se eu somar tudo, inclusive essa perda térmica, o tudo sempre é conservado. Não pode destruir energia. Agora, se ele perguntar assim, conservou energia total? Sim. Conservou energia mecânica quando o potencial se transformou em cinética e cinética? Não, porque tem um pouquinho de perda. Ok? Ah, mas tu acabou de falar que a energia mecânica se conserva quando não tem atrito. Mas não ter atrito é uma situação ideal. A natureza sempre nos processos de transformação perde um pouco, dissipa um pouco em térmica. Então, o total, tudo, a energia do universo, sempre é conservada, não destrói. Mas a mecânica tu pode perder, diminuir, variar a energia mecânica. E geralmente varia em processos reais, não ideais. Tá bom? Então, ó, tem que saber essas etapas aqui, esses retângulozinhos. Vamos pro próximo. Essa é famosa, usina termoelétrica. No Brasil tem muita hidroelétrica e muita termoelétrica. Nós temos aqui, pessoal, que o carvão, tu queima, tu faz uma queima do carvão. Não precisa ser carvão, pode ser gás natural, pode ser diesel, tu tem um combustível qualquer, tá? Esse combustível, ele é queimado. Então, tem uma energia química da queima que se transforma em energia térmica. Por isso, termoelétrica, térmica. Para que tu quer calor? Por que tu quer calor? Porque esse calor vaporiza a água. Transforma a água que está circulando nos canos aqui numa energia cinética. Os vapores começam a ter energia cinética. Só que esse vapor não é um vaporzinho tipo que sai de uma chaleira lá. Tá? É um vapor em altíssima pressão. E esse vapor em altíssima pressão consegue fazer girar energia cinética de rotação turbinas. Bom, e depois que girou a turbina, é como a hidrelétrica. A energia cinética está aqui gerando energia elétrica no gerador. Esse gerador é um gerador eletromagnético, precisa movimentar algo nele, ok? Então olha a sequência. Química da queima, em térmica do calor, em cinética dos vapores, e cinética de rotação
turbina e elétrica na transformação aqui do eletromagnetismo. Isso é chamado de termoelétrica. Tá beleza, pessoal? Importantíssima essa aula, essa parte final principalmente. Usina nuclear, pessoal. Usina nuclear, tem gente que acha que uma usina nuclear... Ah, é uma bomba, é para fazer bomba. Nada a ver, cara. Usina nuclear é para gerar eletricidade. A usina nuclear, na verdade, é uma usina termonuclear. Sabe por que é uma usina termonuclear? Porque a usina nuclear, na verdade, é uma usina térmica. É uma termoelétrica. Só que ao invés de eu queimar carvão, eu faço uma fissão nuclear. Anota aí. Usina nuclear faz fissão nuclear. Eu pego a energia dos núcleos, fissionar é quebrar, eu quebro os núcleos e eu gero calor similar, não, mas aí aqui é uma energia, já vou dizendo, antes que alguns achem que eu estou falando besteira. Isso aqui é uma energia controlada. Numa bomba, pessoal, é similar à bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram bombas de fissão. As bombas de fissão, tu pega um núcleo e fissiona, tu quebra um núcleo pesado de plutônio, de urânio, e tu quebra em núcleos menores. E aquela energia liberada é uma energia térmica, é calor. E é esse calor que tu aproveita para quê? Adivinha o que tu faz com o calor? Tu aquece a água vira vapor em alta pressão. O que tu faz com esse vapor? Tu gira a turbina. Para que girar a turbina? Para gerar energia elétrica. Ou seja, a ideia é exatamente igual à de uma termoelétrica. Inclusive, em 2014 caiu, perguntava aqui, ó, porque as usinas sempre são feitas próximas de rios, de lagos, do mar, porque tem um sistema, a água quente, ela tem que ser resfriada para voltar ao sistema. Isso aí causa uma poluição térmica, né? Então aquela questãozinha de 2014. Eu não vou ver a de 2014, era só isso, tá? Vou ver outras depois, mais interessantes. Bueno, então tá aí a termoelétrica. Um outro tipo de termoelétrica, usina de biomassa. Só que ao invés, mesma coisa, mesmíssima coisa. Só que ao invés, olha lá, ó, o pessoal queima bagaço de cana, casca de arroz. Então eu tenho algo que ia ser jogado fora, no lixo, né? E tu queima a biomassa, né? E aí tu tem uma energia bioquímica ali, né? Uma energia química, na verdade, é um combustível. Tu queima isso aqui, queima a biomassa num forno, gera calor, energia térmica. A energia térmica gera energia cinética. A energia cinética dos vapores move a turbina. A turbina movimentando gera energia elétrica. Então, na verdade, a ideia das termoelétricas é todas iguais. Só muda o tipo de combustível. Tem uma usina, eu não botei ela aí, mas eu vou só citar. É a usina chamada de geotérmica. Essa já caiu no Enem, tá? Geotérmica. A usina geotérmica, pessoal, no interior da Terra nós temos os geysers. Os geysers, a água quente, ela vem, né, das camadas do interior da Terra, ela já vem quente o vapor. Então o que os caras inventaram? Eles pegaram já o vapor, já quente, ao invés de pegar nas termoelétricas em queimar um combustível, aquecer a água para gerar vapor, os caras já pegaram o vapor pronto do interior da Terra, na geotérmica, e já giram a turbina direto, tá? Direto aí do interior, tá? Bom, o que mais eu tenho? Eólica, pessoal. Essa usina aqui, ela é uma usina muito legal, porque é uma usina ecologicamente correta, tá? Porque ela é uma usina em que tu causa pouco dano, né? Por exemplo, nós sabemos que as termoelétricas, essas queimas, ela aumenta a quantidade de CO2, né? Então aí tem um problema ecológico. Então a eólica é uma usina limpa. O máximo que ela dá é um barulho significante. É uma usina, então, que ela é limpa, tá? Uma energia limpa. Ela não me dá problemas. O que a energia eólica faz? É muito simples, muito simples. Porque toda jogada da turbina é fazer girar. Quando ela gira, a variação de fluxo eletromagnético gera energia elétrica. Beleza? Então o que eu vou ter aqui? Aqui a energia dos ventos, a energia eólica, que é a energia dos ventos, tá? Movimenta as pás
de um gerador. Então, diretamente o vento movimenta as pás já estão ligadas direto no gerador elétrico e já gera energia elétrica. Então, uma energia extremamente limpa. Claro, o único inconveniente tem que ter vento, né? Num lugar que não bate vento, não adianta instalar uma usina eólica. Antes de falar da usina fotovoltaica, né? Que usa energia luminosa, tá? Energia solar, eu quero falar o seguinte, pessoal. Sempre que algo se movimentar, como ali todas as hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica, todas movimentavam alguma coisa. Eu tenho a transformação, no fundo, ali no gerador, não os processos anteriores que tu tens que saber. A energia mecânica, que é energia de movimento, está se transformando em energia elétrica, certo? Sempre que algo se movimentar, nós vamos aprender mais tarde, porque isso aqui, eu vou gerar volts, isso aqui se chama FEM, força eletromotriz. A força eletromotriz, lá no gerador, em módulo, será gerada pela variação do fluxo magnético temporal. Isso aqui é lá no eletromagnetismo, nós vamos aprender. Mas se surgir qualquer outra usina, por exemplo, usina maré motriz, das marés, maré alta, maré baixa, usina das ondas, ou qualquer usina que aparecer na tua prova, que mexer algo e gerar energia elétrica, é por um processo similar a esse processo aqui da... Opa, não mudei a câmera. Aqui, esqueci. Aula ao vivo é isso. Então tá ali. De novo. Então, sempre que eu tiver energia mecânica, movimento, se transformando em energia elétrica, tá? Eu vou ter uma FEM, uma força eletromotriz. Só para quem não conhece as unidades, esse cara aqui é volt, os volts gerados, né? Dependerá de uma variação de fluxo. Nós vamos ver isso aqui lá no eletromagnetismo. Weber por segundo. Sempre que mexer algo é por eletromagnetismo, tá? Todas que eu falei aí para vocês, olha aí, vamos retomar. Todas que eu falei, mexia a turbina, mexia a turbina, mexia a turbina, mexia a turbina, mexia uma turbina. Todas essas é por variação de fluxo. Qualquer outra que inventar, tem-se no Brasil agora uma usina que usa a força das marés. E aí, a força das marés faz mexer uma turbina quando a maré sobe, mexe para um lado. Quando a maré volta, mexe para o outro. Mexeu? É a ideia parecida da turbina. Agora, cuida agora. Então tá ali, Esse tipo de usina, esse é diferente, pessoal. Essas usinas fotovoltaicas, não confunda, por favor, com aquecedor solar. É para aquecer água. Existe no teto das casas aquecedores solares. A maioria das casas que tu vê, isso aí no teto é aquecedor. Não é isso aí. Tá? Então não vão confundir. Isso aí são placas fotovoltaicas que transformam energia luminosa, ou seja, energia radiante, em energia cinética dos elétrons e, finalmente, energia elétrica. Nós vamos ver, isso aí se chama efeito fotoelétrico. Tá? O efeito fotoelétrico, pessoal, o Enem nem vai te perguntar que é efeito fotoelétrico, ele só quer saber que a energia radiante por essas placas se transforma. Não é por movimento, então não tem algo se movimentando, não tem uma turbina. Esse é um processo diferente dos outros, então. Tá? Diretamente a energia luminosa se converte em energia elétrica. E esse processo, quando tu arranca elétrons de uma parte e põe no outro, tu cria uma DDP. E é isso, essa DDP, esses volts é que tu manda lá para casa das pessoas. Tá? Esse processo, portanto, ele é um processo que não precisa mexer nada. E esse é um processo altamente limpo, ecológico, renovável, assim, está no topo, né? Esse processo e o processo de energia eólica são os processos, então, que os cientistas amam, eles adoram, porque não poluem o meio ambiente. Para terminar nossa aula, nós vamos ver, então, as questõezinhas do Enem. Então, vamos ver aqui. Uma usina termoelétrica a carvão
é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível, carvão mineral, em energia elétrica. Eu escolhi essa questão para tu entender por que eu botei aqueles retângulozinhos, tá? Porque tu tem que entender em cada usina os processos de transformação energética. Então a pergunta desse cara é o seguinte: em que sequência ocorre os processos para realizar essa transformação? A usina transforma diretamente química contida no carvão em elétrica? A química vira diretamente? Não, eu falei para ti. A termoelétrica faz a queima, transforma em térmica, térmica transforma em vapor, cinética faz girar a turbina, depois elétrica. Tem um monte de processos durante. Então não é direto. A queima do carvão produzindo energia térmica é transformada em energia elétrica. A energia térmica vai direto para a elétrica? Será que é isso? E quem faz isso é o transformador? Não, não é o transformador, é um gerador. Transformador só transforma, não gera. Muita gente confunde isso. Não é a B. A queima do carvão produz energia térmica, certo? Que é usada para transformar a água em vapor, certo? A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina, certo? E então transformada em elétrica no gerador. Corretíssima, C de Canadá. Então, tá vendo? Essa ideia, essa estrutura de questão vai se repetir. Tá? Claro, ele vai escolher outra usina, não a usina térmica. Só ver as outras, a queima do carvão produz energia térmica que é transformada em potencial na torre da usina. Nada a ver. A queima do carvão produz térmica que é usada para aquecer a água, certo? Transformando novamente em química. Não, não transforma novamente em química. Então, C de Canadá para a questão do Enem de 2012. Última questão, então, agora, pessoal. Suponha que você seja um consultor. Essa daí, pessoal, cuida. Isso aí já caiu mais de uma vez. Ele quer que tu adeque a usina a uma geografia. Então presta atenção. Suponha que você seja consultor e for contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país, com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes. Então tem chuva e ventos constantes. Dispondo de poucos recursos hídricos. Então chove bastante, mas tu dispõe de poucos recursos hídricos. E sem reservatório de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais e baseada... Alternativa A. Será que eu vou usar energia nos biocombustíveis por ter menor impacto ambiental e maior disponibilidade? Pessoal, olha só, eu tenho biocombustíveis. Biocombustíveis, olha aqui, ó, eu tenho poucos biocombustível, eu preciso de matéria orgânica, eu tenho pouco recurso hídrico. Se eu tenho pouco recurso hídrico, como é que eu vou plantar um monte de cana de açúcar ou um outro vegetal para obter o biocombustível? Então aquelas pessoas praticamente usam aquela água, mas é para o consumo próprio, para usar. Não fazem grandes plantações nesse país. Ele tá ali, ó. Tu mata primeiro. O pessoal, biocombustível é uma boa, hoje em dia tá em alta. Tá, mas tu tem que... Biocombustível, tu tem que plantar muito. Né? Então tu tem pouco recurso. Então tu elimina essa. Essa aqui, ó, tu tem que ver a menos errada também. Olha só, solar. Pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Cara, olha o que ele disse que a região é plana e chuvosa. Aí o cara pensa assim, eu quero menor impacto ambiental solar na cabeça. Cara, olha as características do país. Ele me disse que o país tinha uma alta incidência solar durante o ano. Não, ele me disse que o país é chuvosa a região. Então tu vai descartar a solar por causa disso. Então não é o que tu acha, é a característica que ele te deu. Muito importante isso. C. Nuclear por ter menor risco ambiental e ser adequada com locais de menor extensão. Cara, tu já tem pouca água. Tá? Tu tem uma região, um país pequeno. Aí acontece um vazamento lá. Pô, isso daí é inviável, né? Nuclear. Hidráulica devido ao relevo. Cara, hidráulica, tu tem que ter um lugar alto e um lugar baixo. Se eu tenho uma região plana, matou a hidráulica, tá? E poucos recursos hídricos. Agora, só sobrou a E. Eólica pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa nem resíduos de operação.
Tá lá, ó. Com ventos constantes. Entendeu? Então, nota que poderia, na verdade, dependendo das características que ele me deu, isso aqui que tem que se ligar, ó, região plana, chuvosa, com ventos constantes, pão de pouco, sem revelatório de combustíveis fósseis. Então, como é que eu vou fazer uma usina, por exemplo, térmica, termoelétrica? Eu não tenho combustível fóssil, entendeu? Eu não tenho óleo diesel, não tenho petróleo, né? Então eu não tenho carvão mineral, por exemplo, que é um recurso fóssil, né? Então eu não tenho como fazer uma termoelétrica, entendeu? Tu vai descartando. Aí ele, sei lá, ele muda aqui e diz, tem pouco vento e muitos combustíveis fósseis. Pô, vamos fazer uma termoelétrica daí. Apesar do país pequeno, né? Mas ele fala ali, ó, menor risco de impacto ambiental. A termoelétrica é ter risco. Então, já tiraria, entendeu? Então tem uma conjunção disso aqui com o que ele quer. Ele quer baixo. Ele poderia falar, não me importa o impacto ambiental. Aí usa a termoelétrica. Beleza? Então tu vai ter que raciocinar sobre as características. Essa questão já se repetiu e pode se repetir porque as possibilidades são imensas. Ele te dá uma característica da geografia.